Então, pessoal, resumindo o que foi dito no vídeo anterior. No caso de falecimento do locatário, se permanecerem no imóvel, esposa, companheira, herdeiros necessários ou pessoa que viva sob sua dependência, essas pessoas, nessa ordem, assumem a locação no lugar do falecido. Eles se subrogam nos direitos e obrigações do falecido na relação locatícia. Não vai ser possível, portanto, o locador ajuizar uma ação de despejo a fim de reaver o imóvel com fundamento no fato do locatário haver falecido. Isso porque, como nós vimos, o contrato de locação é daqueles considerados impessoais. No caso de permanecer no imóvel, pessoa distinta dessas citadas pelo artigo 11, inciso 1, aí sim existe a possibilidade do locador manejar uma ação de despejo a fim de reaver a coisa. Nesse caso, inclusive, assegura-se ao locador a possibilidade de obter liminar. Nós vamos ver nos próximos vídeos que nas ações de despejo a liminar é sempre excepcional. Ela só pode ser deferida naqueles casos explicitamente previstos na lei. No artigo, mais precisamente, no artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locações. Um desses casos é aquele que prevê, do inciso 4 do artigo 59, parágrafo 1º da lei, é que garante ao locador, no caso da morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, sucessor legítimo, leia-se, pessoas do artigo 11, inciso 1, obter o despejo liminar daquele estranho que acabou permanecendo no imóvel, tá certo? No caso de dissolução de sociedade conjugal e de divórcio, lembrando que não mais temos no nosso ordenamento a separação judicial, nesses dois casos, divórcio ou dissolução de união estável, permanecendo no imóvel ocupando o ex-cônjuge ou ex-companheiro, segundo o artigo 12, a locação prossegue regularmente, opera-se a substituição de uma das partes da locação, no caso do locatário, e o novo locatário, o ex-cônjuge, ex-companheiro, passa a ficar obrigado a todas as prestações que o locatário original havia contraído perante o locador. E não há possibilidade do locador reaver o imóvel com base no simples fato de ter havido o divórcio ou a dissolução da união estável. Tá bom? Bem, então vamos agora prosseguir. Vamos tratar de uma outra causa que pode ensejar a propositura de ação de despejo, que é o chamado decurso de prazo. Aqui nós temos várias nuances. A primeira coisa a ser destacada é que durante a vigência da locação, o locador somente pode pleitear a retomada do imóvel, manejando uma ação de despejo, se restarem configuradas algumas das hipóteses por nós já estudadas. Inadimplemento, infração contratual, necessidade de reparos urgentes, mútuo acordo, alienação do imóvel, extinção do usufruto, extinção do fideicomisso, morte do locatário permanecendo no imóvel, pessoa que não seja uma daquelas citadas pelo artigo 11, inciso 1. Apenas nesses casos é excepcional, o locador é obrigado a respeitar o prazo da locação. Não há possibilidade de resilição unilateral da locação pelo locador. O mesmo, porém, não se aplica ao locatário. A lei de locações permite ao locatário do imóvel resilir, ou seja, desistir, denunciar a locação a qualquer momento.
A única coisa que a lei exige do locatário para exercer o direito à desistência do contrato, exercer a faculdade de resilir a avença, é o pagamento da multa prevista pelo contrato. Pagamento da multa que será feito de maneira proporcional ao tempo que restar a ser cumprido do negócio. Então, se você tem lá uma multa correspondente a 3 salários mínimos e já se cumpriu 1/3 da locação, o locatário, para resilir unilateralmente a avença, segundo o artigo 4º da Lei de Locações, ou Lei do Inquilinato, teria que pagar proporcionalmente 2/3 da multa prevista. Ou seja, se a multa for de 3 salários, 2 salários mínimos. Mas a qualquer momento lhe é assegurada a possibilidade de desistir no prosseguimento da locação. Mas isso não acaba instituindo um tratamento desigual entre os cônjuges entre as partes da locação, porque se garantia ao locatário a possibilidade de resilir unilateralmente o negócio, pagando proporcionalmente o valor da multa, e obrigar o locador a respeitar o contrato até o final. Aí nós temos que lembrar que a lei de locações é uma lei de ordem pública, de caráter evidentemente protetivo. Protetivo de quem? Dos locatários, que na relação locatícia, normalmente, aliás, sempre constituem a parte mais frágil, mais vulnerável, especialmente na locação residencial. A locação residencial é uma necessidade da parte. A parte precisa de um imóvel para residir. E nem sempre, aliás, quase nunca, a oferta de imóveis é maior que a procura. Normalmente a procura é maior que a oferta. Tem mais gente precisando de imóvel do que imóvel à disposição. Por isso que a gente vê o preço das locações aí muitas vezes em valores bastante elevados. É lógico que em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, há uma tendência a haver uma redução no preço das locações. Mas o locador ele sempre está numa posição mais vantajosa. Ele detém aquilo que o locatário deseja, sonha, que é o imóvel para residir. Tá certo? Então, possuindo esse caráter protetivo, esse caráter de ordem pública, tendo a lei sido instituída para proteger o locatário e tornar as relações locatícias mais equilibradas, garante-se ao locatário a possibilidade de resilir o contrato e não ao locador. Tá certo? Há um caso específico em que a lei dispensa o locatário do pagamento da multa proporcional no caso de resilição unilateral, que é o caso do locatário ser transferido pelo empregador público ou privado para outra localidade, desde que notifique o locador sobre tal fato com prazo de antecedência mínima de 30 dias. Isto está disposto no artigo 4º, parágrafo único da Lei 8.245 de 91. E aqui a dispensa da multa é plenamente justificada, porque nesse caso o locatário está sendo obrigado a devolver o imóvel, porque ele foi transferido para uma outra localidade pelo seu empregador, seja ele público ou privado. Nesses casos de transferência, na maior parte das vezes, a transferência é determinada contra até a própria vontade do locatário. O locatário queria prosseguir na locação, queria continuar morando, trabalhando no mesmo lugar. Mas ele acaba sendo transferido para não perder o emprego, ele tem que concordar com a transferência. E aí seria um ônus muito grande, além de estar sendo transferido assim a contragosto, ainda ter que arcar com o pagamento da multa. Então, nesse caso específico, se ele notificar o locador, com pelo menos 30 dias de antecedência, olha, daqui a 30 dias eu fui transferido, fui
meu empregador determinou que eu fosse trabalhar em outro lugar, eu vou ter que deixar o imóvel, estou te notificando, informando, para você não ter surpresa, que daqui a 30 dias eu vou desistir, vou resilir o contrato. Se ele fizer essa notificação prévia com 30 dias de antecedência, fica dispensado do pagamento da multa. Se não houver essa notificação prévia com 30 dias de antecedência, ele vai ter que arcar com a multa proporcional prevista pelo contrato na forma do caput do artigo 4º da lei. Bom, dito isso, vamos falar sobre o decurso do prazo nas locações residenciais. Vocês sabem, acredito que já devem ter estudado, que existem basicamente dois tipos de locação residencial. Aquelas firmadas por escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, e aquelas firmadas verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses. Para cada uma dessas modalidades, a lei aponta soluções, caminhos diferentes para o desfazimento da locação, uma vez decorrido o prazo previsto contratualmente. Então vejam, locações residenciais celebradas por escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, artigo 46 da lei. Nas locações ajustadas por prazo, por escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá a fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Ou seja, a resolução do contrato, pelo decurso do tempo, se dá de pleno direito com o alcance do termo final do contrato. Parágrafo 1º. Fim do prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Ou seja, eu tenho lá uma locação por 30 meses celebrada por escrito. Ao término dos 30 meses, segundo o artigo 46 caput, a locação está resolvida de pleno direito. Ou seja, o locador tem a possibilidade de pleitear, junto ao locatário, a devolução do imóvel. Caso ele não devolva espontaneamente, o locador poderá ingressar com uma ação de despejo. Agora, se atingido esse termo final previsto pelo contrato, celebrado por escrito, com prazo igual ou superior a 30 meses, e o locatário permanecer no imóvel sem que o locador se oponha por mais de 30 dias, a lei prorroga automaticamente a vigência dessa locação, mas agora por prazo indeterminado. A locação fica prorrogada e passa a vigorar por prazo indeterminado em todos os termos inicialmente ajustados. O mesmo valor de aluguel, as mesmas obrigações, o contrato fica prorrogado, só que por prazo indeterminado. A partir dessa prorrogação por prazo indeterminado, a qualquer momento será possível ao locador reivindicar o imóvel de volta. Ele poderá notificar o locatário a qualquer tempo durante a prorrogação por prazo determinado, para que em 30 dias desocupe o bem e lhe restitua as chaves. Caso essa desocupação não seja feita espontaneamente, nesse prazo de 30 dias, será possível a retomada judicial via ação de despejo. Eu já vou falar dela daqui a pouco.